Olá, aqui é a Fê com mais um Papo com a Fê para vocês aqui na Diário TV. Todo mês eu faço uma questão de falar com vocês sobre saúde. Vocês estão vendo que eu estou fazendo alguns programas sobre saúde, porque eu senti muita necessidade, muito questionamento de vocês. E hoje eu estou mais uma vez com Fabiana, podóloga. Prazer você aqui mais uma vez. Muito obrigada, prazer é sempre meu, sempre. É uma delícia porque a gente sempre tem muita informação Muitas. para dar, né? Muitas. Eu estava conversando com a Fabi, pessoal, antes do bloco começar, que a gente sempre tem, quando a gente faz um bate-papo antes do programa, para entender o assunto que a gente vai falar, a gente sempre fica cheio de dúvidas do que falar para vocês. Porque a saúde dos pés, o pé segura o corpo da gente, né, Fabi? Nossa, é a nossa base, né, nossa estrutura. E às vezes passa desapercebido. A gente sempre falou isso, né? É verdade. E eu falo que muitas vezes quem não tem problema no pé, um dia vai ter, gente. Não é que eu estou jogando praga, Agradece não. por enquanto. Mas é o peso do corpo inteiro em cima dos pés, né? Eu acho que quando as pessoas... A gente fala de podologia, Fabi, a gente estava conversando sobre isso antes. As pessoas, elas ainda ligam muito à manicure, sabe? A cutilar, esmaltar, tirar ali uma pelezinha que tem no cantinho da unha. E a podologia que a Fabiana exerce é totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ver. Por isso que eu bato na tecla, tenho o maior prazer de tê-la aqui conosco todo mês, né? Sim. Por quê? Porque hoje, por exemplo, a gente vai falar de algumas doenças do pé que passa desapercebido. A pessoa, por exemplo, a rachadura. Ai, tô usando muita sandália, vou passar uma listinha que Pois vai é, resolver o problema, que né? vai piorar o problema, né? Não vai resolver, porque dependendo do tipo de rachadura, a lixa piora. Sim. Né? Principalmente se o pé estiver molhado, porque a lixa corta, então vai piorar. E se a pessoa for diabética? Ali Pior ainda, piora. né? Eu vou pegar um pé para mostrar para vocês. Fabi, descreve pra gente, tá? Eu vou virar pra câmera. Sim. Aqui a gente já consegue ver o pé rachado aqui. Rachado. Por N motivos, a rachadura pode ser causada por muitas coisas. O excesso de peso, problemas circulatórios pode rachar, rasteirinha em excesso, Água, né? Água, o básico. a falta da hidratação, Sim. né? Então, a falta de ingesta de água e de hidratação tópica também. Ácido úrico, que é muito comum, faz esse tipo de rachadura. Então, por E a gente vê calçado pessoas inadequado, como o pé que tá aqui, machucado. Machucado. Tem gente que sangra. sangra, uma porta de entrada, proliferação de bactérias. Então, e se tem um problema vascular, isso abre uma ferida e é um perigo. Corre risco de amputação. Então, isso é grave. Se tem algum tipo de rachadura, corre, vai ver o porquê que esse pé está rachando. Não simplesmente esconde, né? Porque o pé... A gente vê as pessoas falarem que vou começar a passar um creminho e botar uma meia e usar sapato fechado, que vai hidratar novamente, mas não é uma mágica. Não é né? mágica. Você precisa entender se tá com uma frequência, uma profundidade muito grande, que aquilo ali não é normal. Não é normal. Aqui nesse pé a gente tem um pontinho preto e um machucadinho que parece uma bolha com pus. Isso, ou é uma só uma bolha? calosidade, pode ser calosidade, pode ser um calo com núcleo. Esse pontinho preto aí é o famoso olho de peixe, isso é uma verruga. Ela é retinha, isso, né? Mas ela pode ficar mais alta Mais também. altinha. Pode, pode sim. Isso passa, se contamina, porque isso é proliferação viral. Né? Pode ser pego em banheiros de academia, piscina, locais úmidos. Sim. Né? Então é muito comum agora no verão vindo, né? Encontrar, pegar e isso eu acho passa. que fezes de animal também, né? Essa coisa da higiene do lugar onde você está pisando, né? Mais úmido. A gente vê mais um pé e esse pé, gente, tá com um machucado muito grande. Me parece, leiga que sou, que é uma bolha que abriu. Aí é muito comum isso acontecer com pacientes vasculares, né? Pacientes diabéticos, porque
o retorno venoso é mais lento, então a falta da hidratação, de repente um mosquito mordeu, ele coçou, aquilo abre uma ferida, então já tem a dificuldade da cicatrização. Sim. E aí precisa ser acompanhado por um médico, precisa de uma equipe multidisciplinar para cuidar Porque é dessa uma ferida muito aberta, uma né? ferida aberta, e isso abre ainda cada vez mais, isso leva a pessoa à amputação, isso é muito sério. Aqui Isso é nesse muito mesmo sério. pé, Fabi, a gente vê um outro caso, que são as unhas. Sim, geralmente quando acomete isso daí, Olha, eu vou mostrar é pra um vocês aqui pé bem de que não pertinho. tem uma vascularização, que tem um comprometimento vascular, que é um pé que falta irrigação, né? Então, tudo aí pode acontecer, fungo, pode acontecer uma necrose, pode acontecer das unhas ficarem muito friáveis, né? E ficar com fungo, micose E aí de ela unhas, quebra, e ela né? Você tem que- quebra. ou você tem que acabar Exatamente, cortando ou pela- tem que cortar muito, muito curtinha. E aí as unhas também, quando elas estão desidratadas, eu falo que é igual uma folha, que elas vão enrolando. Né? Vai criando como se fosse uma garra, né? Exatamente, vai fazendo uma garra. E isso dói muito. Então precisa de acompanhamento para abrir, porque hoje tem as órteses, a gente depois vai falar Vamos. das órteses, porque ajuda muito. E depende muito do tipo de paciente para usar as órteses. Não é qualquer paciente que a gente pode colocar órtese. Então, são coisas que precisam serem analisadas muito de pertinho e muitas vezes com o acompanhamento de uma equipe. Equipe multidisciplinar ali Sim. para poder tratar cada um do seu caso. Com certeza, né? isso é muito sério. Eu comecei com as doenças do pé, Sim, porque eu já falei isso para vocês em outros programas que a Fabi participou. Eu conheci a Fabi com meu dedo assim, foi mesmo. tá? Isso a gente nunca contou pra vocês, a gente contou que a gente se conheceu por um caso de saúde, Sim, né, Fabi? verdade. Mas isso foi o quê? A unha não era grande assim, mas o motivo dessa unha aqui no modelo ser alta é pra você ver que a unha tem uma curvatura que entra na pele. A minha unha do pé é assim. Então eu tive uma inflamação por algum corte errado, né? Pode ser. Alguma retirada de uma cutícula errado em algum momento. Isso, graças a Deus, tem muito tempo. Tem O pé tá mesmo. direitinho ultimamente. Mas eu comecei falando das doenças porque eu vou falar do meu caso, né, com a Fabi. Meu pé chegou na Fabi dessa forma. A gente fez uns 3 meses, 3 a 4 meses de sim, tratamento, não foi, Fabi? Para abrir, né? Porque a unha encrava, a unha ela já tem um formato mais encravadinho, né? Porque ela precisa de ser aderida às Sim, ó, pregas. toma, pra você poder mostrar aí. As pregas. Assim é patogênico, gente. Isso aqui não pode. E tem gente que corta esse A granuloma. lateral. E não, tem gente que corta a lateral da unha, né? E aí é outro caso, porque imagina, a unha tá fechando, porque quanto mais corta a unha, tá assim, aí você vai cortar, tá doendo o cantinho, corta a lateral. Cortou a lateral, gente, não é a unha que vai ficar, aquele buracão vai ficar ali e a unha vai crescer, não. A pele sobe para ocupar aquele espaço que foi cortado. E aí a tendência é encravar cada vez mais. Tem aquela pele, fala, é aquela pele dura, que todo mundo tira, espícula, espigão. O famoso espigão. Estamos aqui para desmistificar a vida de vocês. O gente, nome do espigão científico é onicofose. Tirar a onicofose é um perigo. A onicofose é a base da unha, é a estrutura da unha. Tirou aquela onicofose, aquele espigão, vai ficar aquele buraco. Tem gente que fala assim, nossa, ficou um buracão. Mas não é para ficar aquele buracão. A gente precisa respeitar. Aquilo está protegendo a estrutura da unha. A estrutura da unha. E eu sempre falo para as minhas alunas ou para os pacientes que o menos é mais. Sim. O menos é mais. Quanto mais você tira, mais encravada vai ficar a unha. E aí ela vai fechando, ela vai fazendo esse formato cada vez mais. E a pessoa vai ficando escravo daquilo ali. E o que a gente escuta muito, que vocês aí de casa já fizeram, que eu tenho certeza disso, que todo mundo já fez. Tô falando porque eu já fiz. E a gente acha que se a gente pegar a pontinha da tesourinha, de cortar a unha, ou o alicatezinho e cortar retinho. Mas eu cheguei nessa época pro Fabi, eu falei, mas
tá cortado retinho e a gente demorou aí 2, 3, 4 meses com essa unha crescendo. Sim. Por quê? Porque a base da unha, né, da minha unha pelo menos, né, Fabi? Ela foi crescendo com a ponta pra cá. Vamos usar esse exemplo. Cortou aqui. Geralmente a gente não consegue alcançar até aqui embaixo, Isso. né? A gente e a acha matriz que faz. a gente acha. A gente acha. E aquilo sangra Porque horrores. as pessoas falam pra gente que a unha aqui na base é mole, é pele, né? Aí a gente acredita que é pele que vai Sim. crescer direitinho. Mas não acontece isso, porque aquele espaço que você cortou, né, ficou aquele buracão, aquilo ali já foi preenchido de pele novamente. Sim. Então, aquela unha que você cortou geralmente até aqui, porque a gente nunca consegue ir até a base só com cirurgia, gente. A base, a matriz Precisa da abrir, unha, né? porque precisa fazer, tem gente que realmente precisa fazer a cantoplastia, e aí precisa Porque de um o problema cirurgião. vem lá de baixo, né? Da raiz da unha. Exatamente. E aí, tem unhas até, tem pessoas que eu indico mesmo para cirurgia, porque tem aquela unha em leque, né? Um formato que Sim. às vezes realmente precisa. Mas enfim, aí cortou, aí vem até aqui. Esse pedaço vai crescer, Sim. né? Essa unha vai crescer. E aí vai chegar nessa parte que já está lesionado, o que acontece? Encrava de novo. Encrava. Aí E vai parece fazendo que aquela tem um incidência. alfinete te apertando de cima pra Furando, baixo. exatamente isso, é essa sensação. É. Eu gosto de faz- narrar todas essas vivências, principalmente contigo, porque eu não sei se você... vou falar de um blogueiro super famoso, o Teodoro. Sim. Ele essa semana ele fez um post, ele estava com uma manicure em algum trabalho dele, e ele falou, olha, danada da podóloga. A podóloga cortou a minha unha assim de lado. Aí ele falava assim por trás, mentirinha, eu vi um tutorial no TikTok. Pra desencravar a unha e eu fiz. Danada de podóloga, eu não volto no podólogo. Fazendo uma sátira, Sim. realmente. Porque a gente vê, a rede social tá aí para ajudar muito, Sim. mas a gente também vê muita poluição de informação. É verdade. Né? Por isso que eu sempre proponho tratamento, porque diferente de dente, né, a gente usa muito material ortodôntico, né? Por exemplo, as resinas, as órteses, geralmente é material ortodôntico. E aí eu costumo fazer essa comparação com o dentista, porque a gente usa o material deles, então eu acabo comparando, mas o dente é osso, né? Sim. Então ele fica ali, ele não continua crescendo. A unha é queratina, e aí você corta, ela vai crescer de novo, corta, vai crescer a secreção. Então você coloca a órtese e tem que acompanhar aquele crescimento. Precisa do tempo. Precisa do tempo Porque para como responder. a unha vai crescer, você precisa muitas vezes abrir de baixo para cima. Exatamente. E tem alguns sentidos. Vou chegar agora nessas órteses. Sim, Vamos falar explicar para todo mundo, Fabi. Vamos. Eu já usei essa, não foi? A do ferro? Foi. Essa. Então, parece um aparelho de dente. Porque o material a é o gente às vezes mesmo. tem aquele. eu acho que é bacana a gente explicar, né? Sim. Parece aquele pininho com um ferrinho no meio que vai alargar a unha. Isso. Esse daqui são os bottoms, né? E a gente prende com elástico. Dependendo da curvatura, precisa que seja esse, tá? Esses são os tipos de órteses que eu mais... Tem inúmeras órteses, tá? Tem muitos. É porque não muitos dá pra gente mais, falar, a gente precisa de muitos outros programas. Exatamente. Mas essas são as que eu mais uso, eu Sim. acho as mais seguras. Eu E particularmente... as que funcionam E as que- para a maioria dos casos. Sim. Então tem vários tipos de tração desse fiozinho. Tem vários tipos. Esse daqui é uma tração bem leve. Essa daqui a gente puxa bastante com elástico, porque às vezes o fio não alcança aquela unha que é muito fechada, Sim. às vezes o fio não alcança. Sim. E também não tem essa força para puxar. Então a gente faz esse primeiro contato, né, com a órtese com o elástico. Na semana seguinte, porque é muito rápido, a gente já passa para o fio. Eu prefiro o fio. E o fio também pode ser usado depois como contenção. Sim. Quase não uso mais a fibra. A fibra. A A fibra era muito básico mesmo, para Sim, casos mais simples, mais né? simples e ela também tem fibras com tração maior, né, mais forte, mas não alcança de repente as laterais. Entendi. Então eu gosto mais do fio e do bottom, Sim, né? tá. Do bracket, né, que seja. É tipo mesmo um aparelho de dente, Sim. tá? Que a gente bota, ela bota de um lado da unha, do outro lado da unha, Sim. e bota o elástico ou a fita para que possa tensionar essa unha Exatamente. e fazer com que essa unha fique um pouco mais retinha para Isso. crescer. Porque qual é a função? A unha está encurvada,
O fio geralmente não curva, né? Então ele faz a memória do fio, né? Eu podia ter trazido um pedacinho do fio, mas ele abre, Sim. né? Ele puxa a unha. Então a unha Eu vou mostrar para vocês entenderem. Olha, tem até uma diferença de cada detalhe da unha. Ó, essa aqui ela tá mais retinha, essa aqui ela tá mais curvadinha. Mais curvadinha. Então vocês veem a diferença, assim, né? Uma curvinha muito essa daqui curvada. é mais para uma unha daquela ali. Sim. Que aí ela bota o elástico e faz a amplitude tração. da tração, né? Isso. E você trouxe pra gente, Fabi, alguns aparelhos que você usa nos atendimentos. Sim. Como que você encaixa esses aparelhos no atendimento? Como é que você... eu já falei, a gente já mostrou até aqui muito, né? Sim. Todos os seus aparelhos, todas as suas técnicas, de você pisar na plataforma e conseguir ver a sua pisada, porque tudo isso faz diferença na sua unha. Aqui nesse pé, por exemplo, a gente vê que tem tração aqui na lateral do dedo, né? E aqui na lateral da base do pé. Então isso faz diferença. A gente já mostrou, se você perdeu, volta aí uns 4 meses atrás, que a gente falou já em algum programa. Como é que você usa esses aparelhos? Então, a gente vai analisar, vai fazer a análise de cada caso. O ILIB é um laser que a gente usa na radial e ele oxigena o corpo inteiro. Ele nutre as células do sistema imune, então melhora a qualidade de sono, de vida da pessoa. Sim. Esse daqui eu uso A gente está tratando muito. localizado, mas acaba tratando o corpo todo. Sim, oxigena o corpo inteiro. E eu também uso laser local. Sim. Né? Lá no consultório a gente tem o laser local, então vai mandar sangue para o local que mais precisa. Eu associo também com a reflexologia, que são tratamentos que a gente faz e terapias que a gente faz, preventivas também. Sim. E, então o laser é para oxigenar o corpo inteiro. Esses aparelhos aqui, unha encravada, por exemplo, pode ser uma biomecânica incorreta. O paciente anda de forma inadequada e aí precisa de um tratamento bota no postural. pé de alguma forma, é isso? E a gente coloca no pé, tem o pé esquerdo e o pé direito, né? Sim. A gente coloca e o paciente vai andar e isso vai fazer... E a gente tem um aplicativo no celular que a gente conecta nesse aparelho. Então ele leva, por exemplo, para usar em casa? Não, a gente faz análise lá um exame que a gente faz lá no consultório. É como se fosse um baropodômetro, né, que é aquela plataforma de baro que a gente vê, analisa carga, pressão, pisada, tipo de pé. Sim. E a gente... É como se fosse esse, só que móvel. Sim. Porque nós atendemos também muitos pacientes autistas. Hoje aumentou muito essa procura, né? Porque também tem muitos problemas nos pés. Aí você acaba agindo com um pouco mais de naturalidade e conseguindo fazer o exame. Exatamente. E também eles têm dificuldade de pisar na plataforma. Então a gente coloca no pé ou no tênis, de repente eles não querem tirar, também dá para analisar com o tênis. E a gente faz. E tem a mesma precisão do baropodômetro. É como se fosse realmente um baropodômetro móvel. Mais né? móvel, sim. Então ele é bem, pra bem gente preciso. Finalizar esse bloco, que Fabi vai voltar no próximo bloco com a gente de novo. Fabi, falando das unhas encravadas, qual a importância das pessoas entenderem, fazerem as rotinas, os exames de rotina, para entenderem a característica da sua unha encravada? Porque a gente sabe que a gente tem... Você falou do autista, mas a gente tem o diabético, a gente tem o hipertenso, a gente tem pessoas com problema de circulação. Qual a importância de olhar, talvez, o seu incômodo nos pés, né? E falar, poxa, vou precisar ir no médico, eu preciso fazer alguns exames de sangue, que seja, para poder te procurar. Analisar o pé, olhar para o pé, porque muitas pessoas não olham para o pé, nem lavam os pés direito, deixa a água que cai do corpo, lavarem os pés, mas não esfrega, não seca. E aí só olha quando sente dor, E aí muitas vezes já é tarde, né? Mas você olha para o pé, sempre tem ou um sinalzinho, ou uma frieira que seja, um incômodo, uma fascite plantar, uma dor na sola do pé. Usou um sapato que causou uma dor no pé, que é muito comum. Uma das queixas principais do consultório é a fascite plantar. Muito cuidado, porque não é só o sapato,
Não é só o sapato. Às vezes a gente se limita para estar com aquele sapato de bico Exatamente, fino, sim. aquele tênis que é um tamanho um pouquinho menor porque estava na promoção. Sim, verdade. Né? E a gente se bloqueia. Então, fiquem aí que a gente já volta com mais um bloco com a Fabiana, podóloga. E no primeiro momento do próximo bloco, a gente vai falar de uma novidade que a Fabiana está trazendo pra gente. Sim. Fiquem ligadinhos, a gente já volta. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para Conto. A sua melhor escolha. Hoje eu quero falar com você que procura um produto, seja para uma questão estética, para uma questão de tratamento ou principalmente para uma questão do dia a dia. Então, se você procura, seja um creme, um sérum antioxidante, seja algo para o pescoço, para o colo ou para a face, que pode ser utilizado tanto de dia como à noite, aqui na Dermafarm nós personalizamos para você. Seja com ativos que vai atuar na hidratação, clareamento, uniformidade do tom da pele e a gente consegue adaptar, seja o seu pH e o seu tom de pele. Então, para isso você precisa conversar com o farmacêutico para saber o que você precisa e ter uma orientação correta. Então não é só chegar e pedir o que você quer ou viu alguma fórmula na internet para mandar fazer, porque às vezes não tem compatibilidade com a sua pele e não há necessidade de usar determinados ativos. Então, para isso, a Dermafarm disponibiliza de farmacêutico que vai saber te orientar e formular de forma correta e personalizada conforme a sua necessidade. Então, se você precisa de um produto para uma questão estética ou para outra finalidade, aqui na Dermafarm nós disponibilizamos para você. Sejam bem-vindos à Remax Village. Eu sou o Alex Giannone, consultor imobiliário da Remax Village. Nós aqui trabalhamos com compra, venda e locação. Se você precisa da nossa ajuda, estaremos aqui para lhe servir. Venha nos visitar. Conheça a Remax Village, na Avenida Feliciano Sodré 285, Loja 2, na Várzea. Excelência em atendimento, confiança e resultados. Remax Village. Máximo serviço ao cliente, inspirando vidas. Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. E se você sofre com dores nos pés, as fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. A dica da Nutri hoje é explicar para vocês os 3 tipos de whey protein. Existe o whey isolado, hidrolisado e concentrado. O whey isolado contém isoladamente a proteína do soro do leite, que é o whey protein. Já a proteína hidrolisada tem essa mesma proteína do soro do leite, só que de forma hidrolisada,
ou em forma de peptídeos ou aminoácidos. Então, é só o whey protein que tem nele também. Já o whey concentrado contém, além da proteína do soro do leite, que é o whey protein, também a caseína, que é uma proteína do leite que tem um caráter um pouco inflamatório, além de permitir também a presença da lactose. Então, a proteína concentrada costuma ter um custo mais barato, porém, ela não é só o whey protein, só a proteína do soro do leite. Ela também tem demais proteínas, diferente das outras. É extremamente importante saber fazer a leitura do rótulo para a gente entender a composição desse whey protein e se ele está se referindo a um whey isolado, hidrolisado ou concentrado. Ainda mais para saber se esse tipo de whey é para o teu objetivo. Voltei com mais um bloco do Papo com a Fê. Vocês estão vendo que Fabi já está aqui e a gente já mudou toda a mesa para passar mais informações de cuidados com a pisada, com os pés, para todo mundo em casa, né, Verdade. Fabi? Conta pra gente. A gente terminou o bloco anterior falando de uma novidade. Sim, verdade. Eu achei o máximo a novidade, porque eu falei, gente, a gente via, eu vou fazer uma comparação para vocês aí em casa lembrarem. Quando a gente é pequeno, criança, né? A gente procura luvas, a gente procura verdade. meias com a marcação mesmo dos dedinhos. É verdade. Para que a criança fique quentinha, para que realmente não dê umidade entre os dedos. Sim. E Fabi Essa é a função, né? trouxe meias especializadas para a gente poder usar e cuidar dos nossos pés. Conta a funcionalidade das meias, porque o pessoal acha que meia é meia, né? É verdade. E acabou. Mas a gente tem que dar preferência para as meias de algodão, né? Hoje tem uma gama de linhas de meias, né? Mas eu vejo que muitas patologias, muitas doenças pioram com as meias, com o uso das meias, e até porque não tem tanta informação. Então, a gente está desenvolvendo uma linha de meias saudáveis, né? De algodão, que não existe, a gente não consegue fazer a meia 100% algodão, mas pelo menos 80% algodão, sem o elástico. Essa até tem o elástico, um elástico bem frouxinho, mas a gente também está desenvolvendo uma sem o elástico para não garrotear. Sim. Porque os Ela faz até uma voltinha lá de fora, né? Ela não tem o elástico, não pode garrotear, né? Então, tem pacientes vasculares, né? Os pacientes não pode usar Tem esse gente tipo de também que tem meia. muita retenção de líquido, então acho que vai ajudar pra tudo, né? Então, quando faz aquele edema, o pé incha demais, faz aquele garrote. Não pode. E as costuras também. Sim. A costura muito grossa, pegando em cima da unha, aí calça, o tênis calça. Não pode, porque machuca também. Então, a gente está desenvolvendo uma meia sem o elástico, sem a costura. E com os dedinhos separados, porque... Eu achei o máximo. Porque tem muito caso de frieira e tem pessoas que ficam muito tempo calçado. Sim, a gente escuta, por exemplo, muito aquela... meu pé tá descascando porque eu suo muito, Isso. meu suor é ácido, ok. Mas a gente agora tem talvez uma saída, uma Exatamente. alternativa para poder fazer com que porque o pé fica muito, os dedos ficam muito expostos, né? Ficam muito colados. Às vezes você faz a higiene correta, seca, só que fica muito tempo dentro da meia, o tempo inteiro dentro do tênis, sua, e aí o próprio suor vai fazer abrir, né? Então, separar, eu já vivo falando para os pacientes para usarem a gazezinha entre o dedo. E agora a gente está vindo com essa novidade das meias de algodão, porque é muito comum a gente achar meia de dedinho sintética. Sim. E a meia sintética piora, porque ela esquenta mais, então porque faz suar mais, É né? o tal do tricô que eu falei Sim. dos pezinhos das crianças, né? Aí tem as meias, a gente também está lançando uma meia infantil, Ai, que sem o garrote, e assim, e
com a costura mínima, porque as meias dos bebês, ela é desse tamanho, com aquela costura desse. Né? Tinha mais costura do que Tem meia. mais costura do que meia. E aquela costura, a pele muito molinha, machuca. E às vezes o bebê tá lá chorando, sacudindo a perninha, e não se atentam que é uma unha encravada que está sendo machucado por conta da meia, muitas vezes. E a gente sempre acha que é cólica, porque está sacudindo a perninha. Última coisa que a gente vai olhar no bebê é o pé, né? E é muito comum o pé E a gente encravar. tem visto muito bebês com as unhas mais retinhas, com as unhas encravadas, com a pontinha, principalmente no dedão, né? Os cantinhos mais avermelhados. Exatamente. E é muito comum o bebê ter unha encravada. Muitas vezes já nasce. Entendi. Né? O granuloma, eu já até falei no outro programa, né, que o granuloma do bebê é na frente, normalmente na frente. Entendi. Porque nasce com a unha enroladinha. Então a gente tem que puxar para abrir. E tem uma técnica, não pode fazer sozinho, porque pode piorar. Não é, o seu atendimento é todo diferenciado, né? Sim. Antes da gente terminar, a gente ainda está no início do bloco, mas mais para o final do bloco, eu vou pedir para você descrever novamente quem é a Fabiana, para que todo mundo possa entender as suas especialidades e tudo isso. Mas você também, com todo esse cuidado de desenvolver cuidado mesmo com as pessoas, você trouxe uma linha de cremes, de produtos para uso em casa. Sim. E eu trouxe também um presente para você. Ai, meu pai olha do só. céu, olha, gente. Vou abrir com vocês enquanto a Fabi mostra os cremes. Nós temos antifúngicos. Esse é um fungistático, né? Ele é à base de óleo. É um blend de óleos essenciais, né? Antifúngicos preparados para você. Ai, gente, olha só, um chinelo, que é massageador, sim, não é isso? Ele estimula a circulação. E olha, gente, eu falei para vocês, se eu não me engano, foi no segundo programa que Fabi participou comigo, sobre o meu exame dos pés, né, Fabi? Vou mostrar para vocês já já. Continua, Fabi. Sim. E nós temos a cera hidratante. Essa cera é a mesma dessa cera. Tá? Só que essa daqui geralmente é usada, essa daqui tá até pigmentada, que agora eu consegui um corante para botar uma graça, fazer uma graça, né? Essa é de capim-limão, nós temos outras essências também, mas é para uso profissional, tá? Então ela acende, pode pingar direto no paciente, não queima o paciente. É uma cera própria para ser preparada para fazer massagem naquela região. E pelo fato de estar quente, penetra muito mais, né? Porque dilata o poro, então a hidratação fica muito mais intensa. Geralmente é vendido para profissionais, para podólogos, massagistas. Eu tenho uma gama de massoterapeutas que compram o nosso produto para isso. E aí você pode vender para o seu paciente para ele fazer o home care. E ele faz essa hidratação em casa. E o cheiro é uma delícia. Maravilhosa. É uma delícia. Maravilhosa. Esse é capim-limão. É. Temos as cerinhas antifúngicas, tá? Porque tem gente que gosta, prefere a cerinha, né? Pode hidratar a unha da mão, a unha do pé. Era o que eu ia falar agora. Às vezes bom pra a gente ter na fica bolsa, procurando na internet, né? E a gente tem o produto tão pertinho da gente, né? Exatamente. Eu sou uma super adepta de usar cerinha. Às vezes eu vou te falar que às vezes eu tenho uns potinhos assim em casa, eu coloco lá uma vaselina, alguma coisinha, só porque hidrata, eu né? tenho, como eu tenho o hábito, principalmente depois da pandemia, de lavar muito as mãos e resseca. A minha cutícula, às vezes, ela fica mais altinha. Sim. E a gente precisa ter cuidado com as nossas mãos também. Então, a gente precisa hidratar, É né? verdade. Vou mostrar pra vocês meus presentes, olha. E os escalda-pés também. Uma delícia. Eu recebi, olha, ganhei de presente os creminhos, hidratante e o para fazer tratamento, o escaldapé e o chinelo massageador. Esse chinelo, Fabi, eu vou até passar para ele agora, para você poder explicar pra gente o material. Sim. E é o toque, gente, já relaxa. Sim. Botando na mão, a gente já sente um relax, né? Eu sou suspeita de falar, porque eu falo que ele vicia. Depois que a gente usa, a gente não consegue porque chinelo é uma coisa normalmente dura, né? Geralmente sim. Então esse chinelo é de vinil. Não é indicado para molhar, porque como ele tem essas vesículas, né? Em poça água, você tem que sacudir. Então, não é indicado para área molhada, não, tá? Então, esse daqui não tem o solado. Olha que lindo. Ficou certinho você. Certinho, ó.
Tem esse E modelinho fica mais quadradinho, eu confortável, adoro. gente, Eu sou delicioso. suspeita. Delicioso. Esse daqui é mais para uso em casa, apesar que eu uso desse e eu vou para tudo quanto é lado, porque ele é mais molinho, né? E esse já é mais resistente, né, que tem um solado. Esse daqui tem um altinho, porque é indicado para fascite plantar. Para a necessidade da pessoa. Para cada necessidade. Tá. Então, esse chinelo já é diferente. Esse explica É. pra gente, o que eu perguntei pra Fabi, que ele tem umas ondulações. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui. Vocês conseguem ver que ele tem uma ondulação aqui. Então a gente precisa entender, para vocês poderem entender a necessidade, se vocês têm aí em Sim. casa, olha, ele tem uma ondulação. É para que tipo de pé? Esse chinelo, tá vendo? A gente adaptou num chinelo de borracha normal, né? Que você manda fazer Que a no gente- teu consultório. Aí, essas ondulações, né, são os elementos que a pessoa precisa para modificar a pisada, para distribuir a pisada. Por exemplo, esse chinelo até de uma paciente. Ela, tá vendo que tem uma diferença? A Uma altura, diferença. a altura de cada Isso. de cada pé. Ela supina, né? Ela joga o peso mais para fora, então eu tive que colocar Desse lado. Desse é por isso que é lado. importante fazer esse os exame exames. plantar. Tem que fazer o exame. Sim. A gente só consegue detectar no exame, não tem jeito. Sim. E aí esse chinelo, a gente também teve que tirar um pouquinho aqui, pode ver que tá diferente. Sim. Né? Então, assim, depende do exame, depende do tipo de Para pé, que a da pessoa tenha anatomia. uma pisada de qualidade. Exatamente. Né? Então, a E, gente por exemplo, as atende às palmilhas. necessidades. A gente vê as palmilhas com diferentes espessuras Isso. também. Aí- Aí as palmilhas a gente faz, o pessoal de casa faz como se fosse o chinelo. Isso, a gente faz o exame, Uhum. só que essas palmilhas aqui, o material é totalmente diferente. Então, esse daqui é escaneado. Então, a gente faz além do baro, além da plantigrafia, além da podoscopia, das análises clínicas, a gente também faz o scanner. Que é um aparelho que eu já fiz, eu vou tentar mostrar aqui para vocês um pouquinho das minhas imagens. É um aparelho que a gente afunda o pé numa plataforma. Numa plataforma, pra que ela escaneia com leia. laser. Isso. E a gente, porque eu sou contratada da Podactiva, né, que é a empresa que eu fiz o curso de palmilhas no exterior. Então, a gente manda esses exames para lá e eles fazem escaneada com essa daqui, por exemplo, é para um pé que tem o arco completamente desabado. Esse tipo de pé, um pé plano. É o famoso né? pé chato. É o famoso pé chato, que foi o que me trouxe É para a chato podologia. literalmente. É chato literalmente. Fala vivência de mãe, porque se vocês entrarem no Instagram da Fabi, vocês vão ver que ela dá relatos Sim. de pacientes, mas santos de casa também colocaram você, né, nesse Verdade, trajeto. Foi verdade. a pisada do seu filho. Foi. Inclusive, era uma palmilha assim. Sim. Uma das primeiras palmilhas, só que era menor, né? Uma das primeiras palmilhas do Pedro era justamente porque ele tinha esse Precisava fazer essa curvatura. Era exatamente assim. O navicular encostava no chão, ele pronava muito. E com isso ainda tinha uma dismetria de membro, ele tinha uma perna muito mais curta que a outra. Falava muito errado, porque a coordenação motora mexe com tudo. Então, e eu não sabia disso, levava em vários profissionais isso melhora com o tempo, anda descalço, anda na areia, anda... E aí eu comecei a colocar calço debaixo do tênis, né, da palmilha do tênis, e eu via que compensava. Foi onde eu fui estudar. E aí descobri a Podactiva, que eu fiquei encantadíssima, que é uma referência na Europa. E hoje faz essas palmilhas, né? Eles fazem essas palmilhas escaneadas, que ela é mais resistente, só de garantia a gente dá 1 ano. Sim. Então, geralmente com 1 ano tem que trocar a palmilha, né? Sim, e a palmilha, é importante você falar, Fabi, que as pessoas têm aquela dúvida, tipo, eu deixo a palmilha que já vem no sapato? Não, tira. Ou eu tiro? Tira. E o ideal também é comprar um tênis mais larguinho, né? Mais folgadinho, para preencher com a palmilha. E também para não apertar. E para não apertar. Né? Isso. Mas depende muito do tipo de pé. Depende muito do tipo de pé. E tem palmilha para quem usa, por exemplo, nós mulheres temos muito essa coisa, acho que até hoje a gente usa muito esse calçado ortopédico, Sim. que eu nem sei se realmente é um assunto polêmico para você, porque... Mas eu não sou radical, eu também tenho. Porque a gente usa Sim. salto alto, então
existe uma palmilha, por exemplo, eu uso, Fabi, muito salto. Chega uma executiva lá pra você e fala, eu uso o dia inteiro. A gente tem Consegue também. fazer? A gente consegue adaptar. Porque o escarpão, por exemplo, a gente não tem palmilha. Sim. Né? Aí você tem que colocar A ele. gente tem uma palmilha que dá para usar com sandália. Claro que não vai ficar esteticamente tão bonito, Sim. porque vai ser colado Com a em sandália cima. aberta. Exatamente. Mas tem como. Tem pessoas que só podem usar escarpão. Então, assim, vai dar um alívio. Não é a mesma coisa de uma palmilha adaptada num tênis. Para um sapato reto. Sim, né? não é. Mas tem a possibilidade. Agora a gente vê que a moda, né? Porque a moda não favorece o pé da gente, gente. Verdade. A gente acabou de. A gente está finalizando o inverno, então a gente usa muita bota. Que é muito fechado, né? E agora a previsão aí é que a gente tenha um verão de muitas sapatilhas. Sim. Acho a sapatilha uma carrasca do pé. Porque Reta, ela é né? muito reta, muito fininha, sem salto. É, muito fininha. E fechada. E fechada. Então, é como se você estivesse pisando no chão. Só que, ao mesmo tempo, tem as paredes que imprensam seus dedos, né? Então, muito cuidado com as sapatilhas de bico fino. Muito cuidado, porque estimula o hálux valgo, que é o famoso joanete, né? Que tem pessoas que têm a predisposição, ou quem não tem e usa muito esse tipo de calçado, provoca. Provoca mais. E provoca unha encravada também. Além da fascite plantar, esporão de calcânio, uma infinidade. A gente Porque precisa fica muito entender, reto, né? a gente precisa entender que o sapato, né, como a gente pisa, a gente está aqui falando dos chinelos, das palmilhas e das possibilidades, mas a gente precisa entender que a gente quer estar esteticamente arrumada, mas a gente confortável. precisa ter o conforto, é isso. Por isso que eu bato na tecla. Tem muitas pessoas, eu sei que eu sou taxada por isso. Eu sei que eu sou taxada. Mas a gente não parece liga, que, mas fala. eu não ligo. A gente cuida da saúde Sabe de por quê? vocês. Eu estudo muito para ajudar vocês. Eu falo que precisa das palmilhas para conforto. Sim. Porque anatomicamente precisa. Então é muito importante que faça uma palmilha para que você use com esse tipo de calçado. Que seja desconfortável, mas pelo menos você está dando conforto com as necessidades do seu pé, da sua fisiologia. Né? É porque as pessoas acham que isso acontece aí na casa de vocês também, vocês vão concordar comigo. A gente trabalha o dia inteiro ou com sapato fechado, ou com salto alto, até de tênis. E a gente chega, a gente quer fazer o quê? Botar o pé pro alto. É verdade. Adianta o quê? Relaxou só momentaneamente, mas o pé tá ali pagando um preço caro pelo nosso luxo. Pelas escolhas, né? E tem pessoas que nem podem colocar o pé pro alto, né? Tem pessoas que nem podem, porque problema circulatório, por exemplo, um problema arterial, a pessoa que já tem um problema de artéria, a artéria desce para levar o sangue, se coloca esse pé para cima não pode, né? Isso também precisa ser falado, né? Que é outra polêmica. São assuntos, gente, que a gente fala com vocês porque a gente tem certeza. Eu tô falando como cliente, sabe, como pessoa. A Fabi entende, ela domina, ela tem vários casos que vocês podem ver no Instagram dela, casos diferentes, entra lá, a gente colocou no rodapé aqui da conversa, várias vezes está aparecendo, em vários momentos está aparecendo no Instagram dela, mas busca uma identificação de como está teu pé hoje. Sim. Porque às vezes a gente está olhando e está achando que está tudo bem, mas tem alguma coisinha. Às vezes tem uma repetição de frieira. Às vezes uma mancha. Às vezes uma mancha. As pessoas não se atentam às manchas, né? E então, foi o que a gente falou no primeiro bloco. As rachaduras, a pele seca, o calcanhar mais ressecado, muitas vezes é uma coisa simples, mas algumas vezes também é uma coisa mais grave. Sim. Então a gente precisa buscar esse conhecimento, né? Pode ser um problema hepático, por exemplo. Sim. Né? Porque os pés, o corpo fala o tempo inteiro, né? E ter dor nos pés, gente, não é normal. É difícil, gente, vou falar pra vocês. Não é normal. Dor nos pés não é normal. Vou mostrar pra vocês e a Fabi vai explicar. Essa imagem é boa pra você explicar, Fabi? É boa. Olha, vou botar aqui, vou pedir pro Gil tentar buscar, botar bem focado pra Fabi explicar pra vocês, ó. Essa é a minha pisada. Sim. Como é que é a minha pisada, então, Fabi? Olha isso, a pisada, um pé cavo. Pode ver que o médio pé dela, essa partinha azul, né? O médio pé não encosta na plataforma. Então, é como se ela estivesse num salto alto, natural. No lado direito, né? Não aparece, no lado esquerdo não aparece os dedos.
Eu piso aonde, gente? Me fala. Cadê os dedos? Onde ficam meus 4 dedinhos? Olha como que tá fazendo uma pressão. Tá vendo que esse xizinho, essa bolinha aqui, é onde faz mais pressão. Então, no pé esquerdo, ela tá fazendo uma pressão no antepé, tá vendo? No metatarso, aqui em cima. Outro no calcanhar. Então, ela estava pisada retinha. Ela estava em pé retinha. Então, provavelmente está fazendo uma rotação de quadril. Então, vocês conseguem ver? Eu não vou mostrar mais exames para vocês. Depois eu até coloco no meu Instagram para vocês poderem olhar mais e aí compartilho com você, para você repostar também e o pessoal tirar a dúvida. Mas é uma coisa simples. É um detalhe, gente. A gente vai colocar algumas imagens de como a gente fez esses exames para vocês poderem acompanhar. Na plataforma. Aí eu tô passando em cima da plataforma e para poder detectar e buscar essas imagens. É uma tecnologia a nosso favor. É verdade. Né? Porque eu tenho um problema na minha lombar, eu tenho quadril. Pisa no salto alto direto. Né? A pessoa tá gostando de tênis. Eu ultimamente estou gostando de tênis. Mas eu hoje vi que preciso fazer uma palmilha própria para pisar. Que vai Por te quê? ajudar muito. Porque a minha pisada é desse jeito, gente. Um pé eu só piso com o dedão. Exatamente. O resto eu não trabalho mais com meus pés. Então é importante, né? A gente sabe que muitas pessoas podem falar assim, mas poxa, tinha que ser um tratamento médico. A gente está tentando, né, Fabi? A gente está tentando. Fabi está aí com alguns projetos para poder levar... E a gente já tem também parceria com muitos médicos. Nós já temos. Muitos médicos já estão tendo essa visão, né? Indicando pacientes. Porque é importante. Com Sabe, faz certeza. parte, por exemplo, depois que eu fiz esse exame, eu busquei um ortopedista para entender o que estava ruim para cima. Então. Porque eu falei, como é que a pessoa pisa assim, gente? Só com o dedão? Sim. E tem realmente alguma coisa errada. Vai fazer uma compensação. Não tem jeito, faz. E depois eu comecei a observar que quando eu tô com rasteirinha, muitas vezes eu perco a rasteirinha, porque meu dedo não segura. Não segura. Nunca imaginei isso. Falo pra vocês aqui, a gente fala de frente, tinha de frente com Gabi, agora tem de frente com a Fernanda. Porque eu mostro pra vocês a realidade do que a gente vive, né, Fabi? É verdade. Você também tá com um curso. Um curso. Para podólogos. Sim. E estudantes da área, né? Um curso bem interessante, chama Voe Alto com os Pés no Chão. E eu estou muito preocupada com a formação, né? Das pessoas. Muito preocupada mesmo. A gente já tem parceria com algumas instituições. Já dei palestra em algumas instituições, né, de formação. Meu curso não é de formação, muita gente está me procurando para isso. Por enquanto não. Por enquanto não. E eu já estou com um projeto justamente sendo aprovado, porque as pessoas fazem o curso técnico ou a faculdade e elas não têm onde estagiarem. Então elas me procuram, eu não posso abrir o consultório para estágio. E eu faço um trabalho voluntário no posto já há muitos anos. E agora a gente está sem sala, porque está em obra, então ficamos sem sala. Então a gente está levando esse projeto para aprovação, para ver se a gente consegue justamente para ajudar essas meninas e meninos também, tem podólogos, né? A se formarem com qualidade. Porque eu tenho essa preocupação também com a formação, né? Elas precisam colocar a mão na massa. Eu acho que propagar o bem e o cuidado, que é o que você mais transmite. Sim. Sabe? Realmente ter o cuidado com a saúde dos pés de todo mundo. Sim. E pra gente terminar o bloco, que o papo é sempre bom, né? Sempre. Ai, gente, eu fico com o coração partido. Conta pra gente rapidinho quais são as suas formações e faz um convite pro pessoal lá de casa. Então, eu sou Fabiana, uma podóloga. Que adora estudar. Que adora estudar. Eu sou ortopodologista. Quando eu falo ortopodologista, ninguém sabe o que é. Nem eu. Tô brincando. Mas olha, eu fiz a faculdade de podologia, fiz o curso técnico de podologia. Tem uma faculdade de enfermagem também que eu fiz há muitos anos atrás. E aí foi onde despertou essa vontade de cuidar, porque eu fiz estomatologia, então cuidava de úlcera. E aí via muitos problemas, né, nos pés, diabéticos, descobri a podologia e não paro mais de estudar.
porque fiz o curso técnico, a faculdade, ainda achei que foi pouco, fiz biomedicina para complementar a parte clínica. Acabou de se formar. Fiz biomedicina, já tem 2 anos e meio, né? E fiz 4 pós-graduações, estou terminando a 5ª em autismo, porque aumentaram muito a procura dos autistas, Sim. né? Por causa das órteses. Aí descobri a podoactiva, fui para o exterior para estudar a parte de biomecânica, de orto. Eu já tinha feito um curso de ortopodologia no Brasil, fiz outro e continuo. Não para, ela não continuo, para. estou fazendo... E essa Sim. pessoa querida, que sempre é um prazer conversar com a Fabiana. Obrigada. É um prazer ver o cuidado que ela tem com os nossos pés, verdadeiramente, sabe? Então, você se identificou, achou alguma coisa aí no teu pé, né? Verdade. Fabi faz avaliação lá no consultório também, fica lá no San Marino, não é? No San Marino, 301, sala 301. 301. Então, Fabi, obrigada. Eu que agradeço Mais uma vez. sempre. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E vocês fiquem por aí, que eu já volto com a culinária do Papo com a Fê. Receita tá, olha, fácil. 2 ingredientes, viu? Vem comigo. Sejam bem-vindos à Remax Village. Eu sou o Alex Giannoni, consultor imobiliário da Remax Village. Nós aqui trabalhamos com compra, venda e locação. Se você precisa da nossa ajuda, estaremos aqui para lhe servir. Venha nos visitar. Conheça a Remax Village, na Avenida Feliciano Sodré 285, Loja 2, na Várzea. Excelência em atendimento, confiança e resultados. Remax Village, máximo serviço ao cliente, inspirando vidas. O que você come prejudica a saúde dos seus pés? Parece exagero, mas não é. Então, se você consome pouca água, muito sal, açúcar em excesso, ultraprocessados, você pode gerar pés doloridos, inchados. Pode ser que seu pé rache, fique bem ressecado, unhas ficam friáveis e fracas. Então, aumenta o consumo de alimentos saudáveis, muita hidratação, bastante água é essencial e fundamental, mas não dispensa a hidratação tópica. Nós temos uma linha de produtos que vai favorecer você a cuidar melhor da saúde dos seus pés. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. A dica da Nutri hoje é explicar para vocês os 3 tipos de Whey Protein. Existe o Whey isolado, hidrolisado e concentrado. O Whey isolado contém isoladamente a proteína do soro do leite, que é o Whey Protein. Já a proteína hidrolisada tem essa mesma proteína do soro do leite, só que de forma hidrolisada, ou em forma de peptídeos ou aminoácidos. Então, é só o Whey Protein que tem nele também. Já o Whey concentrado contém, além da proteína do soro do leite, que é o Whey Protein, também a caseína, que é uma proteína do leite que tem um caráter um pouco inflamatório, além de permitir também a presença da lactose. Então, a proteína concentrada costuma ter um custo mais barato, porém, ela não é só o Whey Protein, só a proteína do soro do leite. Ela também tem demais proteínas, diferente das outras.
É extremamente importante saber fazer a leitura do rótulo para a gente entender a composição desse whey protein e se ele está se referindo a um whey isolado, hidrolisado ou concentrado. Ainda mais para saber se esse tipo de whey é para o teu objetivo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre tabela FIPE. Para que serve, como ela é utilizada no mercado e com base em que valores que é feito. Então, gente, vamos lá. A tabela FIPE, ela é a média de todos os valores de anúncios. Sabe aqueles anúncios que a gente coloca, o LX, Webmotors? Então, é feito dentro daquele veículo, daquela linha que está trabalhando, o ano, tudo direitinho. É visto quanto que é a média de valor nesse carro do mercado e aí sim é colocado a tabela FIPE. Por isso que vale lembrar, é uma média. Então, se a gente se fala que um carro é acima da média, logicamente, né, ou na maioria das casos, ele vai ser vendido um pouco acima da tabela. Da mesma maneira, se é um carro abaixo da média, se é um carro muito surrado, já foi muito desgastado, não teve muito cuidado, vai ser um carro vendido abaixo da média. Então, se liga aí, porque não é necessariamente o valor da tabela FIPE que o seu carro vale. Gente, voltei com a culinária. Vocês estavam com saudade, né? Eu também. Eu sempre gosto de fazer as receitas fáceis, trazer as receitas que eu faço em casa, para que vocês possam também ter uma culinária e umas receitas gostosas, práticas e rápidas, né? Tiveram alguns programas, a gente vai ter aí essas alterações de alguns programas que a gente fez só bate-papo, porque os assuntos eram muito importantes para vocês aí de casa também, tá bom? Mas eu estou aceitando sugestões. Se vocês quiserem alguma coisa do papo, algum assunto interessante para vocês, a gente está aqui com as nossas linhas telefônicas e com o nosso Instagram aberto para sugestão de vocês, tá? Só escrever sugestão para o Papo com a Fê, que a gente vai ouvir vocês. Combinado? A receita de hoje, vamos lá? Já vou mostrar para vocês. Tá gostosa. Tem 2 ingredientes, uva e chocolate. Vamos fazer a receita juntos? Então, hoje a gente sabe que a gente tá, olha, chocolate, uma barra de chocolate. Eu comprei esse com aquele achocolatado crocante, porque eu sou fascinada e eu acho que dá um sabor na receita que a gente vai fazer super gostosa e super diferenciada. E uva sem caroço. Aqui vocês estão vendo que já tem chocolate quebradinho, a uva fora do cacho e o papel manteiga. O papel manteiga, se você não tem em casa, você pode untar o prato com manteiga, tá? Ou passar um óleo de coco, algo que não passe sabor para o chocolate, tá bom? Coloquei o papel manteiga, porque o papel manteiga ele solta o chocolate rapidinho, prático e rápido, tá? Vamos para a receita? Eu vou pegar agora umas pazinhas. Essa aqui é a que eu tenho na mão, tá? Eu normalmente em casa eu faço com palito de dente, mas eu esqueci de trazer o palito de dente hoje para fazer a receita para vocês. Então, eu tô com um palito, uma pazinha de misturar café, mas você pode usar palito palito mesmo, sabe? Palito de churrasquinho, aquele palito pequeno, para você poder furar a uva, tá? Aqui eu estou com a uva sem caroço, já fora do cacho, e vou fazer o seguinte, você nem precisa furar a uva. Aqui no buraquinho onde estava o cacho preso, você fura e vai fazendo assim. Ó. Mais um. Peguei o buraco da uva aqui, coloquei e assim vou fazendo em todas. Gente, não tem outro jeito, tá? Só fazendo assim mesmo. Então, é de uma em uma. Se você, por exemplo, em casa, eu às vezes estou com preguiça. Aí,
Em casa eu boto dentro do bowl as uvas, misturo, espalho no papel manteiga e saio separando. Mas a gente faz muita sujeira, então aqui no programa eu trouxe dessa forma porque é gostoso para fazer com as crianças, é gostoso pra gente fazer e receber convidados. Então vai ficar um bombom de uva. A gente tá aí na moda dos morangos do amor, né? Dos doces recheados, mas a gente volta à nossa tradição a gente pode fazer isso aqui com morango, a gente pode fazer com uma tangerina, um gomo, né? De outra fruta, que vai ficar uma delícia também. Ó, já fiz e vocês estão vendo aqui que ficou como? A uva presa na pazinha. Então vai ficar assim também no palito, tá? Agora eu vou abrir a barra de chocolate. Que abrir barra de chocolate é gostoso, né? Dá vontade de comer, mas não é pra comer assim. Essa daqui eu vou mostrar pra vocês que ela vai dar uma crocância diferente na uva. A uva, ela já sem caroço, ela tem uma textura diferente, né? Ela dá aquela sensação de que ela explode na boca quando a gente vai comer. Então, coloquei a barra de chocolate toda aqui. E agora vai pro micro-ondas. Chocolate, gente, a gente precisa ter um cuidado na hora de manusear, tá? Ou você faz no fogão, em banho-maria, até ele derreter, ou você coloca ele no micro-ondas. Aqui agora eu vou fazer com ele no micro-ondas. Então eu vou colocar uma vez 30 segundos, na segunda vez mais 30 segundos. Por que eu vou botar até 1 minuto? Porque aqui tem uma barra e meia. Então, uma barra e meia demora um pouquinho mais para derreter e ficar cremosa do jeito que eu preciso para poder colocar na uva, né? Envolver a uva com o chocolate. Se depois desses 30 segundos, mais 30 segundos, eu precisar adicionar algum tempo, eu vou colocar 15 segundos a cada 15 segundos, dependendo de como ele derreter, tá? Então, preste atenção, não pode colocar 1 minuto direto no micro-ondas. A gente precisa fazer esse processo, tá? É um segredo do chocolate, para ele não cozinhar e ficar gostoso para a receita. Vamos para o micro-ondas? Vou abrir o micro-ondas, coloquei ele aqui. Ó, 30 segundos. Já volto, que eu vou colocar os 30 segundos e eu já conto para vocês se ele derreteu ou não na minha volta. Fica aí. Gente, voltei. Agora eu vou mostrar pra vocês, olha, o chocolate, vou botar aqui nessa câmera. O chocolate, ele tá derretido, mas ele ainda tá duro. Eu coloquei 2 vezes 30 segundos, mas a gente vê que ele ainda tá pedaçudo, sabe? Então, vamos lá que eu vou derreter. Vou colocar 15 segundos. Se houver necessidade, eu coloco mais 15 segundos, mas eu já mostro para vocês, tá? Eu gosto de mostrar as texturas e a evolução para que vocês não achem que deu errado em casa. Vamos para o micro-ondas de novo. Vou tirar, coloquei 15 segundos, mais 15 segundos, então deu no total 1 minuto e 30, tá? 3 vezes 30 segundos. Lembrando que a terceira vez, na verdade, eu coloquei 15 segundos e 15 segundos. Por quê? Eu quero essa textura, ó. Tá vendo? Bem cremoso, molinho. Pode ser que dependendo da quantidade de uva que você vai fazer ou de fruta que você vai fazer, você vai precisar colocar numa vasilha maior, tá? E precise derreter mais vezes, tipo, derreteu, fez alguns e derreteu de novo. Por que eu tô falando isso, gente? Porque a gente, às vezes, o chocolate, dependendo de como a gente vai manusear e do local onde a gente está, ele pode endurecer, né? Então, se ele endurecer e não tiver nessa textura mais cremosa, você bota mais 15 segundos no micro-ondas e deixa ele cremoso de novo. Agora, vem bem pertinho que eu vou colocar uma uva aqui dentro para vocês verem como ela vai sair. Ó, eu
coloquei, mergulhei ela, peguei com a colher. Vocês conseguem ver os pedacinhos do crocante do chocolate? Ó, ele vai caindo. Tirei o excesso, coloquei aqui no papel manteiga. Vamos para a próxima uva. Gente, isso fica gostoso e é um docinho rápido. Você pode fazer com chocolate 70% ou meio amargo, que também vai ficar uma delícia. Ó. E a gente vai colocando com um espaço entre cada uva para que ela não agarre, tá? A gente precisa ter esse cuidado, porque senão ela vai agarrar e não vai ficar uma receita deliciosa. Eu fazendo sujeira, gente. A minha habilidade na culinária é ótima, né? Vocês gostam de ver isso aí em casa. É vida real, né, gente? Não é porque a gente está na televisão que a gente não comete alguns erros e alguns escapes aqui de receita. E receita boa, a gente às vezes faz sujeira. Ó, o chocolate ele vai endurecendo. E a gente precisa ter muito cuidado com ele quando começa a endurecer. Então precisa colocar ele novamente no micro-ondas para poder derreter. Vou colocar aqui. E a gente continua, a gente não para de fazer uva. Uvas vai ficar como se fosse um bombom. Eu estava falando com vocês no início desse bloco que tá na moda essa coisa do morango do amor, né? Bombom de morango novamente, com brigadeiro, com recheio de brigadeiro branco, brigadeiro preto. Mas esse aqui, ó, é muito rapidinho e ele fica um bombom. É gostoso para fazer com as crianças em casa, sabe? É uma receita rápida e fácil. Só precisa, eu botei 1,5 barra de chocolate, porque eu não sabia a quantidade de uva que eu ia precisar usar aqui no programa para mostrar para vocês. Mas você pode usar 1 barra só, você pode misturar 1 barra de meio amargo com 1 barra... Ui, agarrou aqui, ó. Tá vendo? Isso que não pode acontecer, dele agarrar um no outro. Vou comer essa uva para ela não agarrar mais. Ó, tá acabando. Eu em casa, gente, às vezes, eu falei pra vocês, eu jogo todas as uvas dentro do potinho e boa sorte. Aqui eu tô fazendo com mais carinho porque é pra vocês, tá? Então, recapitulando, barra de chocolate, meio amargo ao leite, chocolate branco se você gosta, usa a barra e derrete no micro-ondas. 30 segundos, se não derreteu tudo, mais 30 segundos. Se ainda não ficou cremoso, 15 segundos. Aí você vai botando 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos. Uva sem caroço, tira do cacho e coloca no palito ou até mesmo nessa colherzinha descartável de café, né? Ele vai ficar dessa forma, ó. Ficou com uma cara boa, né? Olha só, vocês estão vendo que o chocolate, ele vai criando uma crostinha aqui embaixo. Agora, esse daqui que eu acabei de fazer, vai para a geladeira. Fica na geladeira, gente, uns 30 minutos e ele já está pronto para consumir. Eu vou pegar agora alguns que eu já fiz e já deixei pronto para mostrar para vocês. Espera aí. Geladeira, saiu da geladeira, tá aqui, olha, prontinho pra gente comer. Vou tirar esse chocolate daqui e essa uva, olha, vou botar aqui na frente para vocês continuarem vendo quais são os itens que a gente usou na receita. Mas olha isso, a uva, olha, do papel manteiga, ela solta rápido, tá vendo? Olha como ele fica. Ele solta rápido, fica com uma partezinha aqui embaixo como se fosse realmente um bombom, solta rápido. Então eu vou soltar do papel manteiga todos. É muito rapidinho. Eu deixei esses daqui 30 minutos na geladeira aqui da Diário. Eu fiz esses daqui quando eu cheguei, fiz o nosso bate-papo com a Fabiana, tá? E quando a gente terminou o bate-papo,
Eu fui na geladeira e eles estavam assim, prontos, deliciosos, olha. Você consegue ver aqui onde foi que você furou. Se o seu chocolate for ao leite, ele vai absorver, envolver melhor a uva, tá? E agora vamos experimentar? Você gosta de uva? Gosta de fruta com chocolate? Fica gostoso, né? Então, vou morder pra vocês verem como ele fica. Bom, gente, olha. Muito, muito bom. Junta o cítrico da uva e o chocolate crocante. Eu sou fascinada nesse chocolate, gente, com esse achocolatado crocante. Fica bom demais. Experimenta em casa você também, tá? E depois me conta, porque eu sei que as crianças vão gostar, vocês vão gostar, as visitas de vocês vão gostar. Gostoso demais. Bom, gente, muito bom. E pra tirar daqui, é simples, ó. Eu tô sem luva, mas ó, puxei. Ó, todos soltos, rápido de tirar. E aí, só servir. A uva tá aqui, prontinha, deliciosa, para você poder consumir. Então, eu vou aqui terminar o programa com essa delícia. Vou agradecer você sempre por estar aí do outro lado, para me ouvir, para receber os meus convidados na sua casa. É sempre um prazer levar o Papo com a Fê aí para sua casa, tá? Então não deixa de me assistir. Toda semana tem um novo episódio aqui do nosso programa especial para vocês. Um beijo e até o próximo Papo com a Fê. Tchau, tchau. Gil, preciso de uma ajuda. Peraí, já volto. Eu não peguei os negocinhos ali. Para você começar a tomar conta. Então, eu vou colocar os primeiros 30 segundos. A gente sabe que não vai derreter isso aqui tudo, porque aqui tem uma barra e meia, tá? Eu vou repetindo, 30 segundos, eu boto 2 vezes 30 segundos para concluir 1 minuto e depois eu vou colocando de 15 em 15 minutos para poder não talhar o chocolate. Parece que ele cozinha, sabe? E não fica bom. Ele tem que ficar ralinho para a gente envolver a uva no chocolate. Então, vamos para... De 15 em 15 minutos para derreter o coisa? Ai, minuto não, é segundos. Eu tava falando tão bonito. Eu falei de 30 em 30 minutos também? Não. Então eu tenho que falar de novo. Vou falar do chocolate de novo. Eu precisar adicionar algum tempo, eu vou colocar 15 segundos a cada 15 segundos, dependendo de como ele derreter. Desculpa que eu falei mais tempo. Ótima, super habilidosa ela. Ai, poxa vida, eu sei que tu vai botar no final nos erros de gravação tudo. Que tu é desses cara. A dica da Nutri hoje é explicar para vocês os 3 tipos de whey protein. Existe o whey isolado, hidrolisado e concentrado. O whey isolado contém isoladamente a proteína do soro do leite, que é o whey protein. Já a proteína hidrolisada tem essa mesma proteína do soro do leite, só que de forma hidrolisada, ou em forma de peptídeos ou aminoácidos. Então, é só o whey protein que tem nele também. Já o whey concentrado contém, além da proteína do soro do leite, que é o whey protein, também a caseína, que é uma proteína do leite que tem um caráter um pouco inflamatório, além de permitir também a presença da lactose. Então, a proteína concentrada costuma ter um custo mais barato,
Porém, ela não é só whey protein, só proteína do soro do leite. Ela também tem demais proteínas, diferente das outras. É extremamente importante saber fazer a leitura do rótulo para a gente entender a composição desse whey protein e se ele está se referindo a um whey isolado, hidrolisado ou concentrado. Ainda mais para saber se esse tipo de whey é para o teu objetivo. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para Conto. A sua melhor escolha. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Tem uma dica importante para você que faz atividade física ou pretende melhorar a sua performance. O TCM com cafeína, ele é um suplemento que ajuda na parte esportiva e principalmente no seu desempenho. Então, se você já tem o hábito ou já tomou a cafeína, esse processo de suplementação que é diferenciado aqui, essa cápsula ele contém micro pellets. O que significa isso? Essa cafeína vai sendo liberada gradativamente. Aquela cafeína que você toma em pó ou na forma de cápsula comum, você tem uma absorção imediata e tem um efeito muito rápido e depois elimina. Essa cafeína com TCM você consegue microencapsulada a liberação prolongada. Então ao longo do dia você tem os efeitos benéficos dela, de ficar mais atento, ficar mais alerta, te dar mais disposição. Então quem não tem problema com cafeína pode consumir o TCM na cápsula oleosa, que vai ter um benefício melhor. Então é extremamente indicado, principalmente para você que faz uma caminhada ou faz uma atividade física 3 vezes por semana, pode ser aquele atleta que faz 3 vezes. Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. E se você sofre com dores nos pés, né? As fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. Você pintaria uma ferida? Então por que esmaltaria uma unha encravada? Se a sua unha está inflamada, encravada, dolorida, procure um especialista para avaliar o grau dessa inflamação, porque pode ser muito sério. E se está inflamada ou infeccionada e você ainda usa um produto químico muito forte, pode agravar ainda mais. Procure um profissional habilitado para te ajudar, não tente fazer sozinho, porque pode piorar a situação. Esmalte é uma maquiagem, né? Então, como toda maquiagem, precisa ser usado de forma saudável. Se a sua unha está edemasiada, purulenta, procure alguém para te ajudar, isso é coisa muito séria. E não tenta fazer sozinho, porque cortar o canto da unha lateral pode agravar ainda mais. Pode abrir portas para uma infecção grave e até letal para a sua saúde. Qualquer dúvida, eu estou aqui, pode me procurar. Sejam bem-vindos à Remax Village. Eu sou o Alex Giannone, consultor imobiliário da Remax Village. Nós aqui trabalhamos com compra, venda e locação. Se você precisa da nossa ajuda, estaremos aqui para lhe servir. Venha nos visitar. Conheça a Remax Village, na Avenida Feliciano Sodré 285, Loja 2, na Várzea. Excelência em atendimento, confiança e resultados.
Remax Village. Máximo serviço ao cliente, inspirando vidas.